Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, sou aluno do curso de pós-graduação em cibersegurança e produção digital de negócios. Vou apresentar aqui um estudo de caso, onde aborda o ecossistema de implementação de uma solução de NAC. O título dessa apresentação é Protegendo o Ecossistema Corporativo, o impacto da implementação de NAC na segurança cibernética. O meu orientador é o Carlos Eduardo Pires de Albuquerque. Bom, pessoal, de início, eu vou abordar aqui o tema, eu trago aqui um breve resumo aqui da- um breve resumo do que é do conceito do processo de implementação, né, desde a introdução, né, o que motivou todo esse processo de estudo de viabilidade da implementação de uma solução de NAC, né, com a caracterização do problema, consequentemente, entendendo os gaps que nós gostaríamos de reduzir e tratar, né, os objetivos. Então, o que fez com que pensássemos que a solução de NAC seria adequada naquele momento para resolver um determinado problema, né, que é o foco dessa apresentação. Então, os objetivos da análise é justificativo, né, que se justifica, é claro, pela relevância de reduzirmos ali uma superfície de ataque, consequentemente trazendo mais segurança, trazendo mais controle, trazendo mais proteção para o ambiente corporativo. O referencial teórico, a gente fala aqui de pesquisas diversas, né? Então, eu não tenho um material específico que foi consultado, eu fiz um apanhado de pesquisas e eu fiz também a abordagem de acordo com uma experiência minha vivida na implementação da solução dentro da companhia em que eu atuo. Então, o referencial teórico se baseia nesse formato, a metodologia de implantação, a gente teve todo um processo, toda uma estruturação baseada em escolhas, em dados, em artefatos, em eventos que foram vivenciados e que pautou, né, consequentemente, os passos anteriores que eu citei e definiu a metodologia que iríamos utilizar neste processo de implementação. Eu trago aqui a topologia também, uma visão macro sobre o que a solução se propõe, quais os objetivos que ela nos atende, né? Então, de que forma eu posso tratar um evento, né? O que que a solução mostra para a gente, de forma bem resumida, a sua capacidade de controle e de que formas ela pode nos apoiar nesse processo, os resultados, né, desse processo de implementação, né, as propostas de solução, as melhorias, né, o que a gente pode trazer de problemas que nós enfrentamos no meio do caminho e, consequentemente, a conclusão, né, os resultados que foram obtidos com a entrega desse projeto implementado, né, e lições aprendidas, né? A gente tem muito isso em projetos, né? Eu trabalho muito com parceiros, né, com GPs dentro da nossa cadência de implementação de tecnologias dentro da companhia que eu atuo. Então, a gente traz ali sempre as lições aprendidas. Então, falando um pouquinho da solução propriamente dita, né, o que que é a solução de NAC, né, qual é o objetivo que ela tende a atender, qual é o objetivo que ela visa atender nesse contexto, né, de proteção. Esse estudo ele aborda, né, a implementação de uma solução de NAC. Então, esse estudo de caso traz esse processo de implementação dentro de uma rede corporativa de transmissão de energia, é um segmento que eu atuo hoje. Então, o foco é atender esse aumento, né, essa proposta de amadurecimento no conceito de proteção cibernética, privacidade de dados, confidencialidade desses dados, né? Então, o que que baseou, o que que pautou essa decisão, né? A caracterização, quais os problemas que nós vivenciamos, né? O que caracterizaram, o que quais os aspectos que caracterizaram os problemas que vivenciamos para que nós pudéssemos decidir para o processo de implementação de uma solução de NAC, né? O problema maior deles é o controle de acesso. Então, pensem numa empresa muito diversa, geograficamente dispersa pelo Brasil, com N parceiros atuando, né, contratos, enfim. E a gente tinha e ainda tem um pouco, porque a gente conseguiu reduzir esse gap, mas não o estancou definitivamente, que é o controle de acesso de dispositivos de terceiros. A gente está falando não só de parceiros, como controlar os acessos de dispositivos pessoais. A empresa acaba fomentando o uso de dispositivos pessoais em determinados casos. A gente precisa controlar bem esse acesso em qualquer espaço onde a rede corporativa possa chegar e onde isso possa apresentar algum risco para a gente. Então, a gente traz aqui uma pergunta, né, que fomentou ali, que foi o que disparou
essa reflexão sobre como seguirmos, por que o NAC, né? Então, como uma implementação de uma solução de NAC pode aprimorar a segurança e a conformidade na rede corporativa. Então, nós pensamos nessa dor, nesse contexto e como eu consigo diminuir essa dor, né? Onde estou e para onde vamos, né? No objetivo de reduzir esse gap, reduzir esse problema e, consequentemente, conseguir ter dados mais palpáveis para até, ao longo do tempo, ir monitorando, né, e trazendo ganhos e melhorias com a própria solução já implementada, né, fazendo seus tunnings ali e evoluções. Então, os objetivos da análise se pautaram em fortalecer, claro, a segurança cibernética. Essa é a base principal. Consequentemente, se eu fortaleço a segurança, eu aumento a conformidade com a LGPD, eu começo a tratar melhor os meus dados no que tange a segurança desses dados, né, a confidencialidade desses dados. Então, se eu impeço acesso de terceiros, eu consigo trazer também ganhos na privacidade e na segurança desses dados. Então, fortalecer a segurança, aumentar a conformidade, melhorar o controle de acesso, que é o ponto principal, acho que é a dor maior, é controlar esses acessos, né? Reduzir os acessos indevidos. Consequentemente, se eu controlo os acessos, eu consigo diminuir, reduzir a superfície de ataque. Foi como eu falei no slide anterior, a ideia aqui, a gente sabe que não é mitigar 100%, mas sim reduzir a superfície de ataque. E a justificativa para isso, né? Então, se eu quero ter um ganho de maturidade, se eu quero proteger minha rede corporativa, se eu quero controlar esses acessos, a implementação do Nike, ela é essencial para fazer isso acontecer, né? Então, ele traz para as organizações esse controle, né, que a gente precisa ter de início, e não só o controle, né? A solução de NAC, ele te traz todo um ecossistema de segmentação de redes, postura, né, em como você encapsula aquele acesso que você precisa conceder, mas não de maneira muito abrangente. Então, a solução lá traz muitos ganhos. E de início, a nossa ideia era controlar os acessos. A gente sabe que esse processo de NAC, ele é uma jornada. Então, a justificativa é justamente essa, né? É trazer essa segurança que é essencial, né? E ele é relevante porque, claro, contribui para a proteção de dados e aumenta a conformidade em redes corporativas. Então, foi como eu falei em termos de referencial teórico, quando eu estava olhando o resumo, né, a introdução, a gente fala ali de estudos que foram feitos, né? Então, eu refleti. Primeiro, eu olhei para dentro e trouxe a experiência que eu consegui, que eu vivenciei dentro do processo de implementação na companhia que eu atuo. Então, todo o referencial teórico, a experiência adquirida, as vivências desse ecossistema, né, desse processo eu trouxe aqui pautada em vivências próprias. Logo em seguida, eu busquei mais materiais na internet, conceitos, é, ar- é, a análise de outros projetos e implantações que foram feitas e trouxe esse apanhado para que fosse possível pautar o desenvolvimento desse projeto, desse estudo de caso, para o desenvolvimento desse trabalho junto à FIA. De acordo com toda essa vivência desse ecossistema, né, todas as experiências vividas, a gente traz aqui os conceitos principais que a solução nos oferta, né, que é justamente a questão do zero trust. Então, eu não confio, né, a ideia é que eu não confio no ativo que é meu, né, ou no ativo da minha companhia. E para isso, o próprio NAC traz diversas alternativas de controle que a gente pode implementar, como posturas, requisitos mínimos para permitir que algum ativo se conecte no nosso ambiente. A gente fala aqui da segmentação da rede, então poxa, é um ativo da companhia, se eu desconfio dele sempre, que é uma premissa do Zero Trust, o que que eu faço se esse ativo ele não estiver conforme? Então, eu posso usar a segmentação da rede para alocar esse cara em outro lugar, quarentenar, colocar numa rede específica, dar acessos específicos até que um time de atendimento faça o suporte adequado. Enfim, a gente consegue trazer esses conceitos principais e, claro, dentro desses ganhos que a gente vai ter significativos, a gente aborda como é que é essa arquitetura, né? O que que a solução nos propõe como arquitetura, né? E o detalhamento da metodologia, o que nós trouxemos como detalhamento foi justamente esse processo, né? De o que que pautou, né? Como o que que fez com que escolhêssemos, definíssemos que o NAC, olhando para o mercado, né? Olhando para o conceito da solução e não para o fabricante em si,
né? O que que o NAC traria para a gente de ganhos, né, em termos das dores que nós estávamos sentindo naquele momento. Então, a gente está falando aqui das análises que foram feitas de requisitos, nós trouxemos vivências, fatos, relatos, né, problemas que nós identificamos com outras plataformas de segurança, por exemplo, com soluções nossas de MDR, de EDR, eventos que foram acontecendo no nosso ambiente que nos deram insumos suficientes para pensássemos assim, olha, temos um problema de controle de acesso, precisamos tratar isso o quanto antes. Então, esses dados, né, esses fatos, esses relatos, esses requisitos pautam a metodologia, né, pautaram também a metodologia de construção desse processo de implementação do NAC. Então, a análise de requisitos, a seleção do sysquise, por que o sysquise, né? A infraestrutura da rede que eu trabalho, da empresa que eu trabalho, ela é 80% baseada em Cisco. Então, o sysquise se adaptou muito bem nesse conceito, né? Se eu tenho uma grande parte do meu parque Cisco, tudo isso facilita no processo de integração com os ativos de rede, de monitorar os dados mais detalhados, de conseguir implementar controles e acessos, né, a nível de interface. Enfim, eu consegui tratar muito melhor esses eventos que são gerados pelos ativos e pelas estações que tentam se conectar na minha rede corporativa, e o Wise se encaixou muito bem nisso, né? E o Wise também sabe que ele trata não só ativos de rede Cisco, mas ativos de rede de outros fabricantes, né? De third party, como nós chamamos, e a gente tem uma superfície que a gente consegue alcançar. Um pouco mais à frente eu falo de algumas dificuldades que tivemos com dispositivos mais antigos, são dispositivos de terceiros, porém dispositivos mais antigos, então tivemos alguns problemas ali de integração. A gente fala um pouquinho sobre como a gente conviveu e convive com esse risco, né? Então, e além disso, eu trago as fases de implementação, né? Então, desde o ponto onde nós definimos ali qual solução usar, o que motivou a escolher essa solução, como eu falei, de 80% do nosso parque ser baseado em Cisco, os ganhos que teríamos de início muito rápidos no controle desses acessos, né, o processo de implementação em fases, né, então, como a rede é muito dispersa, para a gente gerar o mínimo de ruído possível, todo o faseamento, né, foi feito um processo de deploy em fases, por áreas, por localidade, até que chegássemos no Rio, que é a matriz, né, onde tem muita gente, inclusive os VIPs. Então, todo esse detalhe, toda essa metodologia, ela foi estudada e pensada de forma a trazer a segurança com o menor nível de ruídos possíveis. Além disso, a coleta dos dados, né? Então, a coleta dos dados ela foi essencial quando a gente começou a olhar para logs de acesso e os incidentes que estavam causando dentro do nosso ambiente. Aqui eu trago um pouco da topologia, né? Então, é uma topologia bem macro, mas aqui ela ilustra como a gente consegue tratar os eventos gerados por tipos de dispositivos, né? E situações que a gente pode vivenciar muito, são muito comuns no nosso dia a dia. Então, aqui eu falo, por exemplo, um dispositivo que tentou se autenticar na minha rede e esse dispositivo ele não estava com o antivírus atualizado, por exemplo. Então, o NAC ele consegue criar perfis de acesso onde ele exige que a solução, que um terceiro que vai se conectar tenha um antivírus e esse antivírus esteja atualizado. Se esse for o caso, ele consegue acesso, ele atende o requisito, mas se ele não tiver, a própria solução de NAC veta o acesso desse cara, pode derrubar simplesmente a sua interface ou pode alocar esse dispositivo numa rede de quarentena, fazendo com que ele aguarde o atendimento de uma equipe de suporte. Né? Eu posso ter uma situação em que um ativo, um visitante, chega no meu ambiente, tenta se conectar, e ao invés de ele esperar todo o processo de atendimento do meu time de atendimento de nível um, nível 2, ele mesmo faz o autoacesso, ele se cadastra, ele se consegue uma credencial e, claro, se uma vez que o seu dispositivo atende os requisitos mínimos, ele consegue ir para uma VLAN específica e se autentica e navega só para a internet. Então, o conceito de segmentação de rede que a gente acabou de abordar um pouquinho mais atrás. Se meu Windows não está atualizado, assim como o meu antivírus, né, há também todo um processo de tratamento disso. Eu posso autorizar o acesso, fazer com que esse cara caia numa rede específica e propõe e promova para ele uma atualização do seu dispositivo, consequentemente deixando esse dispositivo preparado para acessar a rede interna obedecendo os critérios de segurança. E não só para estações de trabalho, a gente está falando aqui também de ativos de rede, né? Então, se eu coloco um roteador no meu ambiente, se eu coloco um switch,
Se eu implemento uma nova localidade e esse ativo não está atualizado, ele também é movimentado por uma VLAN específica até que ele se atualize, atenda os requisitos mínimos e possa se autenticar. E a gente pode reparar aqui na estrutura, no desenho, que a gente tem tudo isso, né? Ele é logado, né? Todos esses eventos são armazenados num data lake, né? Num CIEM, onde a gente consegue ter casos de uso específicos para tratar esses eventos, acionar os times que são responsáveis, enfim, ter todo um histórico de análise e tratativa de todo esse processo de conexão e toda a estrutura de controle de acesso que foi imposta pelo NAC, né? Da uma postura exigindo que o antivírus seja atualizado até que a gente tenha um iOS, um ativo de rede, de estar se conectando ao meio ambiente também atualizado e saudável, para que eu permita que ele se conecte. Então, o NAC está protegendo todo esse ecossistema, nesse caso o Cisco, e a gente está tendo todos esses eventos armazenados no repositório de logs, nesse caso um CIEM, para que a gente consiga olhar para a evolução histórica desse processo de conectividade ao meio ambiente e entenda comportamentos, defina estratégias, defina quais soluções eu vou precisar usar e ou implementar ou otimizar de acordo com os eventos que estão acontecendo na minha infraestrutura. Os resultados que obtivemos, claro, né, foram a redução de incidentes de acesso não autorizado, então diminui esse gap, diminui essa curva de ativos se conectando sem qualquer controle. Então você imagina que eu podia ter alguém chegando na minha sede, sentando numa baia, espetando um cabo de rede lá e pegando um IP, né? Isso não acontece, mas tínhamos algumas dificuldades em relação a isso, por exemplo, de um usuário que tirava do ponto dele e emprestava o ponto para um terceiro, para um parceiro. Então, se aquele computador não atinge, se aquele endpoint não tem os requisitos adequados, como uma estação de trabalho da minha rede corporativa tem, ele não vai se conectar. Então, eu aumentei significativamente o controle, né, desses acessos. Consequentemente, aumenta a conformidade com a LGPD e eu ganho esse monitoramento em tempo real. Então, qualquer evento adverso, eu consigo tratar e ter respostas melhor definidas, né? Então, eu tenho casos de uso, eu tenho playbooks e eu tenho os runbooks, né? Então, eu sei qual ou quais passos eu devo executar quando eu encontro um ativo que não é aderente e não cumpriu os requisitos mínimos para se autenticar no meu ambiente. Mas eu tenho com isso um plano de atuação futuro. Então, foi como eu falei desde o início, né? Nós nos pautamos como experiência, como caso de uso, na implementação de uma solução que garanta um controle de acessos com posturas. Mas o Wise faz muito mais do que isso. Então, a gente tem todo um processo, toda uma jornada, como eu comentei, de maturidade, né? Será feito um hardening, será não, é feito um hardening de tempos em tempos, olhando para os ganhos que essa plataforma trouxe, para o que de novo chegou na plataforma e o que a gente pode implementar para ajustar cada vez mais esse processo de controle de acesso e os ganhos que isso pode trazer para a companhia. E a conclusão, né, é que o NAC trouxe benefícios significativos para a segurança. Então, a gente conseguiu controlar os acessos, a gente conseguiu ter uma visibilidade muito maior. E o que é mais legal nisso tudo, né? Se eu tenho visibilidade, se eu consigo controlar, eu consigo medir, eu consigo entender qual o tamanho do meu risco, né? Então, se eu não consigo medir e controlar aquilo que eu não enxergo. Com o ISE, aumentou muito mais a minha gama, né, de controle e visibilidade do ambiente. Isso foi imprescindível, com esse ganho de maturidade. E isso traz dados para mim importantes que eu posso falar assim, poxa, eu não consigo controlar, né? Por exemplo, é um ativo, esse endpoint está conectado num ativo muito antigo no meu ambiente, eu não consigo chegar com o WAS até lá. Então, eu preciso melhorar o controle do endpoint, né? Eu preciso ter soluções adequadas, que por mais que eu não consiga controlar o acesso dele aqui no meu ambiente corporativo, por mais que ele não atenda a alguns requisitos, eu sei que eu consigo controlar aqui um EDR bem configurado, uma solução de DNSSEC, né, com um NDR olhando para minha proteção, movimentação leste-oeste, norte-sul também. Então, eu consigo entender e definir estratégias baseadas no ganho de visibilidade que nós tivemos. E as limitações, né? Como eu falei, ao longo do processo de implementação, como eu tenho 80% do meu parque baseado em Cisco, em alguns lugares eu não consegui chegar, né? E se eu não consigo chegar, eu tenho que conviver com aquele risco. Eu tenho que medir aquele risco e conviver com ele. Então, a ideia em alguns lugares eu não consegui chegar, tivemos algumas dificuldades, alguns desafios em relação a isso, de levar os Cisco para ativos mais
antigos e legados, porém, pensamos em estratégias de conseguir conter as ameaças olhando para o endpoint que a gente consegue controlar. E, consequentemente, deixando portas que eu não estou usando naquela localidade em shutdown. Então, eu consigo diminuir a possibilidade de alguém plugar na minha rede corporativa. Bom, pessoal, é isso. A ideia foi passar um overview do processo de implementação, os ganhos que nós obtivemos e todo o processo de olhar de maturidade futuro para que a gente consiga trazer ainda mais ganhos para a companhia, objetivando o bem maior, né, que é a segurança do nosso ecossistema. Até lá, pessoal.